Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Toda semana um assunto do seu interesse e de toda a sua família. Essa semana a gente está trazendo aqui uma discussão sobre a nova resolução aí da publicidade médica que saiu agora, dia 13 de setembro. E é claro, sobre esse tema eu não poderia estar aqui discutindo sozinha, aqui na bancada da Dr. Play, né? Primeiro sejam bem-vindas, doutora Amanda e doutora Mariana, ao nosso espaço. Obrigada pelo esse espaço, é um tema realmente que está tendo bastante divulgação esses dias, que vale a pena a gente trazer para esclarecer, tanto para os médicos, como para o pessoal do marketing, também para o pessoal, né, que é atendido, né, são os pacientes por esses médicos, e vai ser um tema bastante interessante para a gente trazer aqui. É um prazer estar aqui com vocês, Heloísa, para conversar sobre esse tema novo que tenho certeza que está trazendo várias dúvidas. E antes da gente entrar, né, no nosso tema que a gente tem nos bastidores, conversamos bastante, né? Temos muito assunto aqui para um podcast bem longo. E vocês que não conhecem as advogadas, eu vou passar aqui um pouquinho de quem são elas, né? Doutora Amanda Luna é mestre em Ciências Jurídicas, pós-graduanda em Direito de Medicina pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito de Coimbra. Doutora Mariana Fernandes é pós-graduada em Direito Processual Civil pela Unip, pós-graduanda em Direito Médico, né? Todas elas aí do escritório Mousalas. Muito obrigada por terem cedido essas grandes profissionais para estar aqui hoje com a gente. Então, você que está em casa, quer saber sobre saúde, qualidade de vida, já peço antes da gente começar aqui, se inscrever no canal, né? Curtir, compartilhar. A gente está no Instagram através do drplay.tv, no YouTube através do drplay.saúde e o nosso site drplay.com.br. Então eu vou começar falando aqui sobre o que é essa nova resolução da publicidade médica, né? Saiu agora, dia 13 de setembro, tá quente, tá bem quentinha aí, muita gente aí começando a falar sobre esse assunto, né? Mas o que é que dispõe? Quando é que ela vai começar a entrar em vigor? Como é que os médicos, as clínicas, os consultórios podem começar a se preparar ou eles já estão se preparando? Então, queria saber um pouquinho, já começar perguntando, né? O que é que dispõe essa nova resolução? Então, essa resolução, ela vem para acompanhar a tecnologia, a modernidade, né? A sociedade vai evoluindo e as resoluções, as normas, as leis vão acompanhando, né, essa mudança social. E aí já vinham os médicos nessa vontade de que houvesse essas mudanças para possibilitar que eles pudessem trabalhar melhor o marketing, trazer mais informações, mais conteúdos e também, por que não, né, prospectar mais pacientes. E aí o Conselho Federal de Medicina, né, depois de tanto tempo, 11 anos praticamente, veio a fazer... A última foi 2011. 2011. Veio a trazer essas mudanças para adequar, né, as necessidades e a tecnologia que envolve todo esse contexto médico, né? Então, o que é permitido, o que não era permitido e o que passou a ser permitido, né? Então, acho que são várias resoluções, mas assim, as principais que vai mudar, impactar de imediato, né? A partir de quando? Exato. Então, assim, a gente não pode falar em mudanças imediatas, embora já seja uma necessidade esperada, aguardada com ansiedade pelos médicos e pelos pacientes também. A resolução ela tem um prazo para entrar em vigor. Então, essas mudanças passam a valer dentro de 6 meses. Então, até lá é um período em que os médicos precisam utilizar para afinar o seu discurso, organizar a sua área de comunicação, ter conhecimento da norma, tirar eventuais dúvidas, para que não inicie o uso dessa nova resolução cometendo erros. Porque antes era mais fácil não errar. Quase nada era permitido. E agora muitas coisas são permitidas, muitas formas de publicidade são permitidas, mas são permitidas dentro de um regramento bem específico. Então, são normas bem específicas, com muitos detalhes, e esse período vai ser para
eu não digo aprender, porque já que a necessidade existia e todos estavam esperando, então eu digo que é para afinar o discurso, para fazer realmente dentro da norma, sem ter problemas com o conselho. A gente sabe que os consumidores, cada vez mais, né, que nesse caso, se aplicando à classe médica, são os pacientes, né, eles estão cada vez mais exigentes, né. É difícil a gente encontrar hoje um paciente que não procure um médico pela rede social, por exemplo, né? E até quando o médico não tem, ele cobra do seu médico na primeira consulta. Ah, mas doutor, o senhor não tem uma rede social. Qual é o seu arroba? Qual é o seu arroba? Por que o senhor não está? Por que o senhor não divulga? Porque antigamente era muito boca a boca, né? Então, os médicos mais antigos, que dizem até hoje, a maioria deles, que não querem, não precisam, a agenda está lotada, né? Isso aí vem mudando, a gente percebe que vem mudando com o tempo, até pela própria concorrência entre eles, né? Porque não é só a exigência do paciente, né? Mas a própria concorrência entre a classe médica. Então, se alguém não está, alguém está ocupando aquele espaço ali, né? Então, como é que vocês, né, da área da advocacia, começam a ver essas novas mudanças? O que é que a senhora bem falou agora? Antes nada era permitido, era mais fácil. E agora que está permitido? E aí, o que é que está permitido? Então, vamos começar a exemplificar, né? Por exemplo, só para começar a abrir aí a mente dos médicos, né, que estão nos assistindo agora. Essas mudanças são bem pontuais e são extensas, são muitas, mas a gente pode falar, abrir a conversa aqui falando do famoso antes e depois. Nós tivemos, eu acho que quem foi o médico, principalmente o médico que trabalha na área de estética, na área de cirurgia, na área de procedimentos de reconstrução, seja facial ou corporal, que já não tenha querido fazer aquele famoso post antes e depois, coladinho, mostrando a aplicação de técnicas cirúrgicas, de aplicação de material, enfim, de uma série de procedimentos que trazem uma melhora à aparência final e à saúde do paciente e não puderam fazer. Então, a nova resolução do CRM traz essa possibilidade, mas com uma série de regramentos, uma série de pequenos detalhes que a gente não pode esquecer. Então, tem que ter um caráter educativo, não pode fazer tratamento da foto desse paciente do antes e depois. Então, Photoshop, nada. Não pode. Não. Tem que ser natural, resultado real, oficial. Aquilo que você conseguiu pelo seu mérito, pelo uso das técnicas cirúrgicas disponíveis, dos aparelhos, dos medicamentos, enfim. Não pode haver tratamento, não pode haver exposição, não pode exposição vexatória, não pode haver identificação do paciente. Mas se o paciente autorizar? Exato. Pode. Mesmo autorizando, ele não pode identificar o paciente, inclusive nem todo nem parte. O que quer dizer isso? Não é só você colocar uma tarja, né, para não mostrar o rosto daquele paciente. Você também não pode mostrar cicatrizes, traços, tatuagens que venham a reconhecer aquela pessoa. Então, você tem que ter um cuidado muito grande, porque muito embora, como Mariana fale, essa nova resolução, ela veio mais permissiva, porque a outra não era. Ela veio também se aproveitando não, mas ela veio mais pautada na boa-fé e na ética. Então, ela confia que esses médicos, esses profissionais vão estar em sintonia com a ética, né? Então, assim, já que é para estar em sintonia com a ética, que eles façam essas divulgações com todo cuidado, com toda cautela e observando exatamente o que a lei vem trazer. Não é assim que a gente está vendo, né, Mariana? Vários posts irresponsáveis, que eu acho que é irresponsáveis, no sentido de, agora é permitido antes e depois. Opa, não é assim. É permitido, mas como Mariana falou,
com fins educativos, né, acompanhados de algumas informações necessárias, como não identificação de pacientes, como explicações sobre o procedimento. Essa indicação de cirurgia, uma retirada de vesícula é para isso, mas pode acontecer que no decorrer da cirurgia aconteça algumas reações adversas, que são essas, e o sucesso da cirurgia, ela vai depender de alguns cuidados do paciente, que são esses. Então, assim, não é simplesmente uma postagem de antes e depois, é todo um conjunto que vai seguir essa postagem. Então, isso quer dizer que todo o time profissional que trabalha com o médico, ele precisa também estar bem preparado e precisa saber bem de todas essas leis, né? Por exemplo, eu acho que na prática, até exemplificando melhor, o que a gente vê mais comum são os procedimentos estéticos, né? Sim. Então, vamos lá. Tem gente que... Isso aí vai ficar cada vez mais visível nas redes sociais, né? O antes e o depois, né? E aí eu sou uma paciente, por exemplo, e vou lá e pego um antes e depois de uma outra paciente e digo ao meu médico que diga, eu quero ficar igual, eu quero ficar assim. E aí o resultado não necessariamente vai ser satisfatório para mim. Então tem que ficar claro no post que cada pessoa é uma pessoa, vai ter uma adaptação diferente. É individualizado, né? Para esse paciente aconteceu assim, porque o nariz dele era dessa forma, se for uma reparadora de nariz. No seu caso, né, vai ser diferente. Então, assim, tem que ter todo um esclarecimento, né? Todo um contexto em volta dessa publicidade, né? Hoje a gente vê que os odontólogos, os esteticistas, eles já fazem muito isso. São outra legislação que abraçam esses outros profissionais e não tem problema? É assim, o odontólogo, na verdade, ele fica submetido ao Conselho Federal de Odontologia. E o Conselho, o CFO, já havia feito essa atualização da norma e permitido a publicidade, trazido normas diferentes daquelas que hoje se aplicam aos médicos. Então, não adianta comparar. Porque o odontólogo faz, eu, médico, vou fazer também. São conselhos diferentes, normas diferentes, obrigações diferentes mesmo. Então, assim, correr atrás dessa comparação específica não é um caminho seguro, porque nem tudo que o odontólogo faz é permitido ao médico, seja ele da área de estética, seja o cirurgião plástico. Então, não é o mesmo conselho. E aí, o que é que saiu mais nessa nova resolução aí, né? Eu estava aqui vendo que tem essa questão até também do post de elogios de pacientes, que a gente já vê, isso é muito comum com odontólogos também, esteticistas, com os médicos. Isso não era para ser algo natural? Por que não era possível antes publicar, né? E hoje em dia não seria algo simples ou não? É complexo essa questão? Então, vamos lá. O fato de você ir ao seu médico e bater uma foto, fazer um elogio, indicar esse médico aos amigos, aos familiares, isso realmente é natural, acontece há anos. Minha mãe é pediatra das antigas, e ela tem uma coleção de fotos que os pacientes pedem. Doutor, deixa eu bater uma foto com a senhora. Doutora, vem aqui, segura o bebê. Enfim, é uma forma de você demonstrar o carinho por aquele médico que lhe acompanhou em situações boas, lhe livrou de situações ruins, enfim. Então, é comum. O que mudou hoje em dia é justamente que o nosso álbum de fotografia, hoje em dia, não é mais guardado em casa. A nossa forma de elogiar, que antigamente a gente escrevia um cartão e mandava para o consultório do médico com um presente, com uma lembrança, com um livro, enfim, com alguma coisa. Hoje em dia, essa forma de elogiar do próprio paciente é publicizando, porque os nossos perfis como pacientes são abertos e estão lá para todo mundo ver e ouvir. Então,
realmente, diante dessa nova forma de comunicação do médico-paciente, da forma do paciente expressar sua gratidão, da forma do paciente fazer sua indicação quanto a um profissional, foi necessário que o conselho intervisse, porque um elogio, um post elogioso, não pode passar a impressão de que você é o único profissional capacitado a realizar aquela técnica, que você é o melhor do Nordeste do Brasil, do mundo, a fazer aquele procedimento, que a forma que você faz é a melhor de todas. Então, o conselho vem para regular esse post elogioso, vamos falar assim, para que não haja excessos. Eu digo que a palavra de ordem nessa resolução é a moderação, o equilíbrio. Então, sim, é permitido agora você fazer aquele post. E eu digo que tinham médicos que ficavam, inclusive, numa situação até difícil, complicada, porque ele não publicava, mas o paciente publicava e botava o arroba do médico, arroba fulano. Aqui o meu médico, o meu doutor, que me atendeu, que foi fantástico, maravilhoso, o melhor do mundo. A gente tende a dizer que o nosso médico é o melhor, né? Não, você vai para qual médico? Não, porque o meu é o melhor. Mulher, você não está perdendo tempo, já devia ter. Peraí que eu vou mandar o arroba, né? Peraí, vou lhe marcar agora numa publicação seguir. dele. Então é isso, assim, muito embora exista a possibilidade de fazer esses repostes com os elogios, mas aí a gente tem que ter, como médico, esse controle, esse filtro. Imagine só se há uma recorrência, uns elogios sistemáticos para aquele médico. O conselho não verá aquilo ali como um proceder ético, né? Vai haver realmente uma deturpação daquilo que está na lei, né, permitindo. Então, assim, se o paciente entra na rede social e comenta assim, eu fiz uma cirurgia com esse médico e ele é maravilhoso, é o melhor do mundo e ele faz milagres. Vá para ele que o resultado vai ser satisfatório. 100% satisfatório. Então, um comentário desse, eu digo que o médico, né, como advogada, não reposte, porque ele não vai ser visto realmente com bons olhos. Agora, se a mesma paciente, né, numa situação, olha, esse médico me tratou de forma muito profissional, foi muito cuidadoso, muito zeloso, estou tendo um resultado muito bom, eu indico que vocês busquem esse médico se tiverem o mesmo problema que o meu e tudo mais. Então, assim, tem uma diferença, né? Um foi muito exagerado, sensacionalista, o outro foi mais prudente, mais calmo. Então, assim, todo médico tem que saber fazer esse filtro, né? Porque ele, inclusive, poderá ser responsabilizado pelas postagens de terceiros. Mesmo que ele não tenha feito aquela postagem, o que está escrito naquela postagem, que foi repostada, é de responsabilidade do médico. Então, é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito delicada para o médico ainda, inclusive, se preocupar com isso, Sim. né? Porque o médico tem tanta demanda e, às vezes, até pelo calor da emoção, ele sabe que o procedimento realmente foi bem feito, que merecia aquele elogio, inclusive, né? É válido por tanta qualificação, por tanta especialização, mas nem sempre ele vai poder. Não é o recomendado, né? Nem tudo que se pode se convém, né? Então, assim, é importante que se tenha, né, esse filtro, esse cuidado. Então, contratar profissionais especializados na área, inclusive profissionais da área de marketing, que sejam treinados por profissionais da área jurídica, é de suma importância. Então, é uma linha aí muito tênue, né? Em relação à questão de preço, né? Então, isso aí é bem polêmico também, é bem tabu. A gente sabe que tem algumas áreas da saúde que podem divulgar seus preços, fazer aqueles belíssimos dias, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas Botox Day, esses dias, enfim. Mas quando se aplica ao médico, né? Então, questão de preço, que antes, para você descobrir o valor do preço do médico, era uma peregrinação, né? Até chegar a falar com a secretária na clínica, enfim, muitas vezes nem pelo WhatsApp
né? Por aplicativos você também consegue. Então, o que é que muda com essa questão de poder anunciar preço, né? Onde é esse anúncio nas redes sociais? Como é essa forma de anúncio? Então, agora realmente houve essa modificação para permitir que os médicos, os profissionais, façam o anúncio dos valores de suas consultas, que traga campanhas promocionais, que ofereçam descontos. O que continua proibido é, sim, a venda casada, tipo... No valor, a gente vai fazer um pacote e apenas no pacote você vai ter acesso a essa promoção, tipo, mas eu só quero fazer Botox, mas não, você tem que fazer Botox e outro procedimento para ter acesso a esse valor, a esse desconto. Então, essa venda casada é proibida e a propaganda enganosa também continua proibida, assim... Tudo que é enganoso, na verdade, para o médico, continua proibido. Então, vai ser permitido o Botox Day, vai ser permitido os programas de preços diferenciados, para as políticas de preços diferenciadas. O que não se permite é a venda casada e também a política de premiação. Venha fazer o Botox comigo que você ganha tal coisa. Aí realmente também não pode. Ou então, aquela cartelinha que às vezes a gente vê em outros ramos, faça 10 sessões de fisioterapia, não que a fisioterapia não é na medicina, mas faça 10 sessões de tal procedimento médico e você ganha esse de graça. Não pode. Sim. Políticas de premiação continuam vedadas. E aí eu acho que todo mundo vai ter muito mais trabalho, né? Assim, tanto o médico, a equipe do médico, a classe jurídica, o PROCON, que daqui a pouco a gente chega lá também, mas assim, e aí divulgou o preço, como apaziguar os ânimos do cliente. Porque, por exemplo, tem muitos clientes que não estão, pacientes, que eles não estão preocupados com o médico, né, com a qualificação dele, enfim, ele sai pulando nessas etapas e ele vai logo no final, que é o preço, né? Então, ele quer saber o que cabe no bolso dele porque ele quer ter aquele resultado. Então, não está preocupado com o perfil profissional, enfim. E aí, ele vai pesquisar preço. E aí, tem vários ali, digamos, naquele mesmo ramo, naquele mesmo segmento, especialidade, que vai estar divulgando ali o seu preço. Então, digamos lá, tem 3 preços diferentes. E ele quer questionar, né? O paciente ele vai querer questionar. Ele vai poder questionar, ele vai poder ir a algum órgão fiscalizador, procurar um advogado, procurar o PROCON. Como é que vai ser isso, né? Olha, eu acho que a política de preços, na verdade, os médicos já tinham a possibilidade, a liberdade de fazer a sua política de preço, independente de outros colegas. Até porque se todos praticassem o mesmo preço, exatamente o mesmo preço, sem considerar a variação de preço de produto, de preço de mão de obra, de local onde ele atende, porque tudo isso compõe o preço final apresentado ao paciente. Então, se não fosse possível essa variação, os médicos estariam fazendo cartel, que também é proibido. O que se espera de uma política de preço é uma concorrência leal. Nenhum médico espera-se que nenhum médico baixe preços e pratique preços completamente fora do mercado, até porque o produto utilizado para um procedimento específico, via de regra, existem 1, 2, 3 opções. Então, como é que ele está justificando um preço tão abaixo do mercado se ele está fazendo o mesmo procedimento e só existem 3 produtos para usar? Então, tem alguma coisa errada. É importante que o paciente esteja atento que, diferente... que o médico não vende um produto qualquer, o médico vende saúde.
Então, escolher o profissional médico que vai lhe acompanhar, que vai realizar determinado tipo de procedimento exclusivamente pelo preço praticado é uma escolha difícil, é uma escolha complicada que pode lhe colocar em risco, inclusive. A gente já viu casos, até eu tenho que admitir realmente que eu não tenho visto mais a mídia noticiar com tanta frequência. Mas nós vimos, todos nós, principalmente nós mulheres, que temos uma necessidade de estar sempre bonitas, de procurar procedimentos estéticos com mais frequência. A gente lembra de uma época que era muito noticiado o uso de substâncias permanentes no lugar de substâncias que são absorvidas pelo corpo em tratamentos faciais. Isso trazia uma diferença enorme do preço final do procedimento, mas que no fim terminam causando uma série de deformações. Então, assim, o preço não é a única forma de escolher o médico que vai lhe assistir. Então, o paciente também tem que estar preparado para essa mudança na publicidade. Vai ser atrativo, vai ser legal, mas outros critérios também precisam ser observados para orientar a escolha. Eu digo mais, aquele profissional que esteja interessado em divulgar a qualidade do seu serviço, eu indicaria não entrar nessa guerra de preços. Não indicaria, porque aí vão ficar... quem paga mais, quem paga menos, e aí a qualidade do serviço que você quer passar, né, que você quer transmitir para os seus clientes, dos seus pacientes, o que é que você quer? Quer dizer que você presta um bom serviço ou você quer dizer que você presta um serviço mais barato? Então, assim, apesar da norma, né, dessa nova resolução, trazer essa possibilidade de informar valores, de dar descontos, o médico vai ter que estudar qual é a estratégia dele de publicidade e propaganda. Ele quer aparecer no mercado como? Como uma pessoa que está vendendo um bom serviço ou uma pessoa que está vendendo um serviço barato. Então, tudo tem dois lados, né? Então, a gente precisa analisar para poder saber o que vai ser melhor para o teu negócio, né? Para a tua atividade. Muito bem, doutora Amanda. E assim, até para encaixar dentro do que a senhora está falando, porque também foi aprovado que foi autorizado com que eles possam divulgar as suas qualificações, as suas pós-graduações, né? Então, não seria um caminho, né, ele se valer mais da permissão, né, que pode estar mostrando as suas qualificações lá. Então, seria uma forma de se vender positivamente. Isso agrega valor a tudo que ele vai vir a oferecer, né? Isso. Antes não podia, né, fazer essa divulgação da pós para não confundir os pacientes. Quando você dizia que tinha feito uma pós em determinada área da medicina, às vezes a pessoa pensava que você tinha o título, né, ou então tinha uma residência, e aí terminava que confundia os pacientes. E aí foi proibido, né, pela resolução anterior, e aí quem tem RQE, né, que é um médico que foi aprovado numa prova de títulos ou residência, poderia divulgar, né, ser especialista. E aí foi aberta agora essa possibilidade. Eu não acho nada demais, realmente, você que tenha uma pós, enfim, dizer que tem. Agora, essa questão, como vem seguido, não é você só dizer que tem uma pós, vem seguido de uma expressão. Eu sou pós-graduado, mas eu não sou especialista em caixa alta. Então, assim... Está na resolução Está na resolução também. Então, eu não sei até que ponto vai ser relevante você colocar que tem pós e do lado colocar médico não especialista em caixa alta. Então, também vai ser um exame de ponderação do médico. Se é interessante ele colocar que tem pós e não é especializado. Não sei se ao mesmo tempo que ele acha que vai trazer um benefício àquela pós, ele vai também se diminuir
né, num médico que não é especializado, que não tem uma prova de título, que não tem uma residência. Então, também vem a critério de uma análise para ver como é que vai ser essa publicidade dele, se ele vai entrar nessa onda de colocar as pós ou não, né? Tem esses dois viés também. Tudo é muito cautela, né? Porque tem a questão do preço, tem a questão de como se posicionar, né? De ter uma identidade realmente forte no digital nesse sentido. Mas aí tem uma outra alternativa, né? E aí eu tô tentando achar soluções, porque tudo é permitido, mas nem tudo convém, né? Sim, então, exatamente. Como a gente já colocou aqui. A questão do ambiente de trabalho, né? Antes também não era permitido, né? Isso, então, mostrar os equipamentos, o consultório. A rotina do escritório. A rotina, enfim. Hoje a gente as pessoas a gente chama, né? Tá todo mundo muito blogueiro. Hoje todo mundo pega um telefone e começa a gravar. E até uma curiosidade dos próprios pacientes também. Ele quer saber como é que aquele médico tá ali. Como é que ele é no dia a dia dele? Ele tem um momento único ali com o médico para tirar suas dúvidas, se consultar, fazer os exames, mas como é aquele médico ali no pós? É uma abertura para muitos que têm rede social, é um espaço também de se vender positivamente, né? Mas qual o limite, né, dele mostrar também os seus equipamentos, seu consultório é permitido agora? O que é que mudou de 2011 para agora, para essa nova resolução? Antes não podia, né? Absolutamente fazer nada. Essa publicidade. E aí agora ele vai mostrar toda a sua rotina de trabalho, o seu sistema de segurança, como é que se dá os atendimentos, o seu agendamento, e vai mostrar suas máquinas, como é que ele trabalha. Mas aí o que é que acontece? Em razão dessa linha tênue, em razão do sensacionalismo, em razão dessa concorrência desleal, há na resolução algumas restrições. Então, eu não posso divulgar. Olha, pessoal, hoje saí de um congresso nos Estados Unidos e adquiri a única máquina que vai operar no Brasil para trabalhar a gordura dos meus pacientes, e ela vai trazer os melhores resultados. Só eu tenho essa máquina, só eu tenho essa tecnologia. Não vai ser bem visto isso aí pelos conselhos. Então, possivelmente, essa pessoa que fizer isso, esse médico que fizer isso, pode estar aí sendo alvo de um procedimento ético, enfim. Então, é importante que se faça realmente essa divulgação com muito cuidado, muita cautela, que se mostre, olha, temos aqui uma tecnologia para determinado fim, trazer essa questão, né, da educação. A gente sempre volta para isso, né, Mariana? Isso, verdade. Essa resolução traz muito essa questão dessa finalidade educativa. Então, sempre orientar. Tem essa tecnologia que serve para isto, vamos trabalhar da melhor forma para os nossos pacientes e assim trazer essas informações para trazer um cunho mais educativo para as pessoas conhecerem o que é que você oferece, né, na sua clínica, mas nunca, jamais para fazer aquela publicidade, né, ostensiva de que você é a melhor, do que você tem é o melhor, a sua tecnologia é a melhor, enfim. É nesse viés educativo. E é importante também destacar que essas máquinas, esses equipamentos podem ser divulgados se aprovados pela Anvisa e pelo Conselho Federal de Medicina. Isso então, não mesmo. adianta trazer uma máquina ponta de linha lá dos Estados Unidos, da Europa, sei lá de onde, e divulgar se ela ainda não foi autorizada, nem pela Anvisa, nem pelo Conselho. Não pode divulgar também, tá certo? Importante. Então, e essa divulgação pode acontecer em vídeos e fotos, e o médico pode apresentar a equipe, apresentar a rotina, como a Amanda bem falou, mas só tendo esse cuidado. E aí eu vou mais, né? A gente falou aqui sobre os pacientes, né? Que elogiam ali que tem o melhor médico do mundo. E aí a gente já falou aqui um pouquinho sobre
a ponderação do médico em repostar isso, né? Até que ponto ele pode repostar, a gente já falou aí do ambiente de trabalho, mas tem médico que ainda vai mais além, né? A gente tem muita curiosidade de saber como é que são feitos os procedimentos médicos, né? Então, vai além do consultório, então já entrando ali em blocos cirúrgicos, né? Então, a gente já vê bastante isso em rede social. Hoje, antes de qualquer resolução, a gente já vê muito isso nas redes sociais, de uma maneira, inclusive, muito profissional, né? Então, assim, existem profissionais dessa área de marketing que estão se especializando nisso também. E já entram em blocos cirúrgicos para gravar um pré-operatório, o operatório, sem mostrar o sangue, mas está ali, querendo ou não, mostrando, e está naquele ambiente médico, né? Que se a gente for levar o pé da letra, queria até que as senhoras falassem mais sobre isso. Ele talvez não pudesse estar ali, porque tem as regras ali também do ambiente, e o pós, né? Então, hoje a gente consegue acompanhar essa rotina, né? Feita por profissionais de área de marketing, enfim. Então, qual o limite disso? Até que ponto isso é permitido? Porque, pelo que eu vi aqui, não se era permitido, mas já se faz, e se faz com muita frequência, não é isso? Então, é possível fazer essa publicidade médica acompanhando o médico no pré-operatório dentro do bloco e após? Então, vamos lá. Primeiro, vídeos de procedimentos cirúrgicos e consultas não podem ser ao vivo. Não é o procedimento ali acontecendo para fins de publicidade. Não pode ser, pode haver captação e divulgação ao vivo. Em tempo real, exatamente. Não pode. A captura de imagens por terceiros é um problema, inclusive, que cada médico e cada paciente vai ter que verificar junto até dos ambientes hospitalares em que eles estão incluídos. Muitos hospitais proíbem o acesso de profissionais, de pessoas estranhas à equipe médica ou do paciente, para evitar justamente a propagação de infecção hospitalar, uma questão de segurança mesmo do procedimento. Sala cirúrgica não é estúdio, sala cirúrgica não é local para pessoas estranhas. Atualmente, o paciente é permitido, via de regra permitido, que alguns pacientes sejam acompanhados durante o parto. E na discussão para a aprovação dessa nova resolução, até mostram assim, que o parto realmente é um procedimento mais controlado, que se existe hoje em dia uma campanha para o aumento dos partos normais, humanizados, em ambiente semi-hospitalar, acontece no ambiente hospitalar, mas não necessariamente dentro da sala cirúrgica, mas nas salas de parto. Então, atualmente, a filmagem por terceiro é permitida para parto e não em outros tipos de procedimento. E a divulgação... Tem hospitais, inclusive, que não autorizam até hoje, né? Exatamente. Que às vezes você até em parto, que legalmente estaria autorizado, mas tem hospitais que eles não autorizam. Inclusive, pedem até o telefone dos pais, enfim. E alguém da equipe médica, né? Um anestesista, enfim, uma técnica de enfermagem possa estar fazendo aquele registro, porque seria uma regra própria daquele hospital, né? Porque tem muitos que ainda não autorizam. E digo mais que mesmo que o paciente autorize, ainda assim não é permitido. Não é permitido de jeito nenhum. Exatamente. E assim, para esse caso de filmagem, de antes e depois, que a gente terminou passando, é importante dizer que é exigido um termo de consentimento específico para esse tipo de publicidade, para o uso dessa imagem do paciente. Então, não pode ser aquele termo que o médico hoje comumente utiliza para os seus procedimentos, o termo de consentimento livre, esclarecido, vai ter que se somar um termo de consentimento de uso de imagem. Então, também é importante que o profissional esteja atento a essa necessidade e não comece a publicar e fazer anúncios e posts e propaganda sem cuidar de ter essa autorização muito bem registrada. Pacientes mudam de ideia
Inclusive, na parte estética, mudam muito de ideia quanto à sua satisfação sobre um resultado e o que hoje pode ter apresentado uma reação satisfatória e ele, no impulso, disse, publica, doutor, pode publicar. Daqui a 6 meses ele pode olhar e não achar tão legal e cadê o termo de consentimento? Que ele permitiu aquele tipo de publicação, o uso da imagem daquela forma. Então, os médicos, novamente, antigamente nada era permitido. Agora existem algumas permissões e eles precisam estar atentos aos requisitos para que essa publicidade tenha bons frutos e não cause novos problemas. Eu acredito até que com essas novas resoluções, os escritórios especializados em direito, né, de médico, é uma novidade também, né? Então vão ter várias situações inusitadas, situações novas, né, que ainda vão surgir, né? Como também os órgãos de fiscalização, os PROCONs da vida, né? Então, será que vai estar todo mundo preparado? É março de 2024, né? Então, é um tempo de adaptação para os médicos, para suas equipes, mas também para toda a cadeia, né, que está envolvida nesse processo. Então, a área jurídica, a área de fiscalização. Então, como é também que a advocacia ela enxerga esses avanços, né? É um avanço. Senhoras começaram a falar no início que é um acompanhamento, toda a evolução das leis é uma evolução da própria sociedade, né? Isso, então, os escritórios eles também precisam estar preparados para isso, porque vão vir demandas tanto dos médicos, mas também dos pacientes, né? Precisamos, sim. A gente precisa Estamos preparados. Bem atualizados, né? Desde que houve rumores, né, Mariana, de que haveriam essas mudanças, a gente já vem estudando, vem acompanhando. Muitos profissionais a gente viu que começaram a, assim, querer divulgar muita coisa rápida e a gente teve um tempo assim de maturação. Vamos lá, vamos estudar, vamos ver quais são realmente essas mudanças, para que a gente também não passe informações assodadas e leve também nossos constituintes a erro. Então é importante que realmente a gente se atualize, estude, porque assim, não é também como se está no regulamento, né, na resolução. Há uma interpretação de muita coisa que exige, né, um estudo, que exige a gente realmente se debruçar naquela temática para a gente poder trabalhar melhor. A respeito exatamente desse tempo da vacations legis, que é exatamente os 180 dias da data da publicação, para poder entrar, né, em vigência essa nova resolução, a gente vê que muita gente muitos advogados já está induzindo os constituintes a divulgarem. Podem divulgar, não tem problema. É um tempo de preparação para os médicos, mas isso não vai dar em nada, até porque eles vão ratificar esse procedimento. Não é assim. A gente está com muito cuidado. A orientação que a gente dá aos nossos constituintes é de que respeita esse período, que apenas em março de 2024 é que os médicos podem fazer as divulgações da maneira que está a resolução nova. Até então, a resolução antiga está em completa vigência. Então, assim, ela está com dias contados, está morrendo, mas não vamos praticar a eutanásia, né? Então, assim, vamos continuar focados nisso, de que os médicos eles devem cumprir esse tempo para se preparar, para digerir um pouco, né, dessa resolução, para que depois eles façam toda a publicidade de acordo com a nova resolução, para evitar aí penalidades, né, e responder procedimentos éticos que realmente, principalmente para esses novos advogados que estão nessa sede, né, de aparecer, não é legal você já se formar e já ter uma penalidade, uma censura no conselho de classe, não é bem visto. Porque uma das premissas é a própria ética médica, né? Então, assim, existe o dia, inclusive, da ética médica, 18 de setembro, e aí
eles fazem todo um juramento, né? Então, a gente não está tratando aqui de produtos, a gente está falando de pessoas, né? De uma relação de saúde. É uma relação muito pessoal e que tem um objetivo claro. Você perguntou sobre a fiscalização e o que os próprios conselhos regionais de medicina, eles possuem um órgão especializado e direcionado, capacitado para a fiscalização da parte de publicidade, é o CODAME. Eu acredito que serão dias de muito trabalho, de muita orientação, de muita preocupação. Os órgãos similares na área, as áreas de saúde similares, os conselhos das outras profissões têm órgãos similares e a leitura que nós temos, por exemplo, do Conselho Federal de Odontologia. Eu fiz uma publicação de antes e depois, antes da resolução estar em vigor. E fui denunciado, estou lá respondendo a um processo ético, e a gente apresenta a defesa, o advogado ou o médico apresenta a defesa dizendo, sim, mas hoje não é mais, então vamos retroagir, vamos dar o benefício aqui, já que hoje não é mais proibido, hoje já é permitido. Como é que você vai me punir hoje por uma conduta que hoje é permitida pelo Conselho? E o Conselho Federal de Odontologia tem esse entendimento. Eu não sei como o Conselho Federal de Medicina se posicionará. Esse efeito retroativo, mas a lei é específica em indicar um prazo de vacância para a sua aplicação, para a sua utilização. Então, eu agiria com cautela mesmo, como a Amanda recomendou. E eu entendo que os procedimentos que estiverem em curso, certo? Durante essa mudança, a gente pode tentar ver a perda do objeto e tudo mais, mas os procedimentos que já transitaram em julgado, né, no tempo da resolução anterior, aí eu acho muito difícil a gente conseguir favorecer a esses médicos, né, que já responderam por um processo que já transitou em julgado, a gente conseguir aplicar essa nova regra em seu benefício. Eu acho bem complicado, mas isso aí é uma causa, um fator de estratégia jurídica que a gente vai precisar realmente acompanhar a evolução, o entendimento dos conselhos, do Conselho Federal e dos conselhos regionais sobre essa retroatividade da lei, mas, por hora, não temos como presumir isso. É um período de teste, pode ir testando. Não, a lei não traz essa informação que pode ir testando, não. Até porque já testaram muito, né? Foi uma vitória para o Conselho, né? E aí eu queria fazer outra pergunta também em relação à questão de marcas, de produtos, né, que muitos médicos, eles utilizam lá no seu dia a dia, no seu consultório, recebem muitos representantes, enfim. Como vai ser isso na questão de publicidade em rede social? Ele pode fazer divulgação de um produto específico, de um medicamento, de um produto. Ele pode fazer comparativo de produtos, né? A gente vê, inclusive, isso muito na internet, alguns profissionais de saúde brincando até com marcas, né? É o primo rico, o primo pobre, para quem pode comprar tal, para quem não pode comprar o A, pode comprar o B. Eu já vi, inclusive, nas redes sociais. Isso feito por médicos. Então, como é essa relação de divulgação, tanto de produtos estéticos, enfim, como também até de medicação? Ele vai poder... É aquela linha, né? Agora a gente está podendo divulgar tudo, então vamos dar força ao amigo aqui que é representante de tal marca. Isso pode, não pode, mudou alguma coisa? Eu entendo que permanece aquela vedação, né, Mariana, de você mercantilizar, né, de você se unir a um representante para poder vender aqueles produtos, né, para os seus pacientes. Eu entendo que seja assim. Antigamente a gente via que nos prontuários médicos
vinha até o nome das marcas, né, dos produtos e tudo mais, e isso foi rechaçado, porque fazia com que aquela pessoa que recebia aquele receituário médico fosse induzida a comprar aquele determinado produto. Então, essa mercantilização, né, e essa união dos representantes com o médico, no sentido de angariar a venda direcionada, né, para aquele determinado produto, continua sendo vedado. Né? O que é permitido é que ele fale de forma, novamente, eu sei que é quase cansativo, mas o médico poderá falar de forma educativa sobre determinado medicamento, sobre determinado composto, sobre determinada substância, mas não de forma use medicação A. Não é desta forma. Ele poderá falar de forma educativa. O composto tal é utilizado em tais situações, apresenta uma resposta melhor, enfim. E quem tem alergia a tal coisa deve usar, a interação medicamentosa é ruim, sempre nesse caráter educativo e nunca numa forma comercial. Isso. Novamente, o médico não vende produto, médico promove saúde. Isso precisa ser muito bem lembrado e muito bem valorizado pelos profissionais de saúde, porque evitam justamente a atração da aplicação da lei do consumidor. Quem vende produto responde pelo resultado, pelo uso, pelo resultado alcançado. E como nós estamos falando de pessoas, de corpos, de organismos, não tem como haver uma vinculação a um determinado resultado, alcançar você vai ter, sim, melhoras, mas garantir que eu vou ficar com um nariz igual a de A, de B ou de C, ou uma cintura do tamanho da de A, de B ou de C, gente, os médicos trabalham com a reserva do possível, eu digo sempre. Então, ele tem um copo, uma xícara aqui, vai ser sempre uma xícara. Eu posso melhorar esta xícara, mas dificilmente eu vou conseguir transformá-la numa televisão. Então, é a reserva do possível. Sempre que os médicos precisam observar e ter cuidado nessa publicidade para não atrair para si uma responsabilidade consumerista. Se eu prometo resultados, é consumo. Se eu promovo saúde, é realmente medicina. E aí vai haver uma inversão do ônus da prova e você aí vai ter que provar alguma coisa e aí vai ser muito mais complicado para o médico essa situação. Por isso que a publicidade na área médica é algo tão complexo, né? É muito complexo e ela nunca vai parar de ser estudada, né? Porque é muito complexo. Você falou, não está vendendo um produto, está lidando com pessoas, com saúde, com bem-estar, com autoestima, com a confiança, né? Porque desde a época dos nossos avós, depois de Deus, a segunda palavra sempre foi a do médico. O médico é uma autoridade, né? Uma autoridade no que ele diz. E a gente se vale, confia e acredita, né, no que ele está dizendo. Então, por mais que pareça inofensivo ou algo trivial, algo que ele venha falar numa rede social, por exemplo, no digital, não é tão simples assim, porque ele é autoridade no assunto. Isso, né? Mesmo. É verdade, isso mesmo. Você está coberta de razão. E aí temos mais algumas novas resoluções, algumas diferenças aí do que era antes, do que está hoje, de limitação antes para o que está hoje? Mais alguma novidade? Antes a gente poderia, como médico, colocar o CRM, né? E a especialidade, mas não fica mais restrita a isso. Você ainda tem que colocar a palavra médico para destacar bem essa condição de médico.
nos anúncios feitos em redes sociais são informações obrigatórias. Antes eles não exigiam a palavra médico, bastava você colocar doutor fulaninho de tal, CRM tal, especialista em tal área. Agora ele exige que exista a palavra médico lá. Então é bem importante para que não haja nenhum erro, né, nesse sentido. Essa questão da divulgação de eventos, né, da participação dos médicos em eventos acadêmicos e eventos científicos, é tranquilo ele divulgar na sua rede social? A gente falou por aqui muito por alto, mas também é uma forma que muitos têm de buscar novos conhecimentos, né, de se qualificar. Então, nada mais natural do que ele divulgar nas suas redes sociais. É possível? É tranquilo? Sem estresse? É possível. Ele pode divulgar a ida a congressos, a sua participação como exposição, como palestrante. Tudo isso ele pode fazer porque justamente ele demonstra para os seus pacientes que ele está em processo contínuo de renovação, de reciclagem. O médico tem que ter cuidado eventos patrocinados por farmacêuticas e considerados como prêmio para o uso de determinado medicamento. Então, assim, o médico não pode, novamente, estar numa associação comercial com eventual representante de medicamento, farmacêutica, para que ele atinja metas de receitar e recomendar o uso de determinada medicação. Então, mas dentro do consultório dele, se ele já receita, se ele já coloca lá no guia, no receituário médico para o seu paciente, se ele quiser falar sobre aquele produto, ele pode? Ele pode falar em caráter educativo. Certo. Reforçando, né, sempre. Em caráter educativo. Olha, eu entendo que neste neste tratamento que você vai submeter, eu pergunto ao meu médico, esse medicamento, eu vou comprar esse específico, porque alguns médicos, inclusive, hoje passam a medicação pelo nome da substância, ele não bota mais nem o nome do remédio. Certo, doutor, e eu compro essa medicação de qual laboratório? Eu pergunto. E quando ele faz, não, aí não tem problema. Quando há diferença entre o genérico e o oficial, vamos dizer assim, a medicação oficial, e aí o meu médico, pelo menos, diz, olha, nesse caso eu quero que você utilize tal medicação específica. Por quê? Para o seu caso, para o seu organismo, para a interação medicamentosa, para o tratamento que eu estou fazendo, nós poderíamos escolher A, B ou C, mas eu, como médico assistente, estou lhe acompanhando, quero que você use tal. Ele é a autoridade. Mas, novamente, ele está falando de forma direcionada para um caso específico, aparecendo numa rede social, apenas para dar uma opinião sobre um medicamento, sobre um produto médico, ele tem que fazer em caráter educativo e não como recomendação de uso, até porque geralmente para comprar medicação você precisa de receita e prescrição médica. Então, como é que ele vai dizer que para tratar dor de estômago a melhor medicação é tal? Se ele não viu aquele paciente, se ele não sabe a interação medicamentosa, se ele não sabe o que é que causa a dor de estômago naquele paciente que está assistindo, que nem é paciente dele. Então, por isso, e novamente, recomendação de uso só em consulta. E opinião, informação educativa, sim, mas é diferente. Prescrever e dar uma opinião sobre uma determinada substância. A gente falou aqui sobre o aparelho, né? Por exemplo, tem alguns médicos que investem em equipamentos que só ele tem, né? Teoricamente, na cidade, na região, e ainda tem que ser aprovado pela Anvisa, etc. e tal. E aí ele participa de um congresso desse, de uma conferência, ou fora do estado, ou fora até do país mesmo, aprende uma nova técnica, né? E vai trazer essa nova técnica que só ele tem, um procedimento, né? O que só ele tem, traz para
para sua clínica, para o seu consultório, enfim. Como divulgar também algo que só ele tem, sem mostrar que é uma autopromoção? Mas eu acho que de forma discreta ele consegue. Eu acho que ele deixando vocês numa situação sem saída. Olha só, se você traz uma técnica, pessoal, temos uma técnica que serve para isso, que serve para isso, que vai conquistar alguns pacientes que tenham esse problema. E aí participamos de um treinamento. Eu acho que ele tem que esquecer essa palavra. Só eu que tenho. Isso. A exclusividade. Única no Nordeste. Ou então que apresenta resultados nunca antes vistos. Sempre que você sentir que você está se aproximando daqueles anúncios de produtos que vendem na televisão de madrugada. Lembra que tinha uns canais de venda? Falava só hoje, só aqui, no melhor preço, a melhor técnica, o melhor, o único. Não, aí você dá um pausa e começa de novo. Porque possivelmente vai estar errado. Eu acho que é descrever, né? Tem que ter uma assessoria jurídica também, além de uma assessoria boa de marketing. Porque descrever o produto, dizer para que fim, né? E para quem vai ser o público-alvo. Pronto, é isso. Eu vou além, descrever quais são os benefícios, as reações. O médico social media tá pirando. O médico precisa desmistificar procedimentos médicos. Já desmistificaram o parto, já desmistificaram a amamentação, que antigamente o parto era lindo, a amamentação era um momento mágico, e hoje em dia não. As pessoas já sabem que a amamentação dói, que o parto você pode ter planejado normal e vai fazer cesárea, e se for a melhor conduta, tá tudo bem. Então, o médico precisa desmistificar que procedimentos cirúrgicos são garantias de resultados únicos, certos e tranquilos. Gente, é um procedimento cirúrgico. Então, assim, olha, pode ter complicação. Graças a Deus esse procedimento aqui, graças a Deus a técnica escolhida, aos aparelhos, aos cursos de atualização, a minha equipe maravilhosa, ao hospital. Falando em equipe, falando em equipe, né? Muitos médicos dão a César o que é de César, né? Ninguém também faz nada sozinho. Ele trabalha em equipe. Isso. E muitos gostam de mostrar quem faz parte da sua equipe, porque, de certa forma, isso dá um sossego para o seu paciente. Em cirurgias, por exemplo, de grande porte, né? Que o médico não vai fazer só, ele precisa de um anestesista, de uma boa equipe no geral. Tem paciente que nem quer saber quem é a equipe. Tem paciente que quer saber quem é um por um e, se possível, até faz consulta com eles também. Então, assim, é permitido, eu não sei como era antes ou como é que está agora dentro dessa nova resolução, mostrar a equipe médica dele. Paciente não pode mostrar, né? Em hipótese alguma. Ou com ressalvas, né? Com ressalvas. Né? Em algumas situações ele vai poder mostrar o paciente, não durante o procedimento, não durante a consulta, não ao vivo, uma série de nãos, mas sim, em alguns casos poderá sim mostrar o paciente, o resultado do paciente, o elogio do paciente. E a equipe médica, ela está justamente naquele quesito, naquele ponto em que você poderá divulgar a sua clínica, a sua rotina de trabalho. Então, pode sim divulgar a sua equipe médica, até porque é um trabalho em conjunto, então traz sim uma tranquilidade. Esse sim é um critério que pode ser utilizado pelo bom paciente como forma de escolher o seu profissional de saúde. A equipe, o ambiente, enfim, e uma série de outros pontos que a gente pode listar. Até a própria questão sobre esclarecimento sobre as doenças, né? Doenças e tratamentos, que isso é o básico, né? Tem muitos médicos que até esquecem do básico, né? Porque se ele é especialista em determinada área, vamos usar tudo que está à disposição
para falar, para educar um caráter preventivo, né? Então, mais do que tratar doenças, que a gente fala muito hoje em dia, vamos tratar a prevenção para evitar a doença. Então, ele pode se valer disso, deve, né? Ele deve se valer disso. Eu acompanho vários perfis de vários médicos, clientes, amigos, conhecidos, ou médicos até que eu admiro. E eu vejo muitos profissionais da área de saúde fazendo publicidade hoje em dia. Gente, por mais que seja que fosse proibido, mas fazendo publicidade de uma forma que não viola o código de ética. Por quê? Porque eles não estão ali vendendo um produto, eles estão mostrando que conhecem a técnica, eles estão mostrando as vantagens e as desvantagens de determinado procedimento, eles estão esclarecendo dúvidas de seus pacientes, sem falar especificamente que eu tenho a técnica, que eu coloco um silicone submuscular, intramuscular, da marca tal, enfim. Eu nem conheço determinados profissionais desse que eu sigo e eu entendo que são bons profissionais. Eu gosto da forma como eles se comunicam com o público. E eu acho que esse profissional que hoje já transita bem na rede social, que já faz sua publicidade até fora dela, publicidade não existe apenas na rede social, já faz sua publicidade de forma ética, valorizando a concorrência, respeitando os seus colegas, respeitando o seu paciente, só vai ter a ganhar com essa nova resolução, porque vão ter ainda mais possibilidades de divulgar o seu trabalho. Agora, aquele profissional que está por ali querendo obter vantagens, vender gato por lebre, angariar apenas lucros, fomentar uma relação exclusivamente consumerista, comercial, realmente vai talvez atrair um público que não seja o melhor público. Então, assim, a Amanda fez uma consideração no início aqui da nossa conversa que falava isso, a escolha do médico sobre o tipo de publicidade que ele quer direcionar. A forma como você se comunica com o seu público vai atrair um tipo de público específico. Então, assim, existem muitos pacientes que, na verdade, podem ser fontes de dor de cabeça para o médico. Não cumpre com as obrigações, não voltam às consultas de retorno, não fazem o procedimento em casa, não obedecem às recomendações médicas, não tomam a medicação. E tudo isso vai impactar no resultado final. Mas, no fim, eles voltam e dizem, não, eu não alcancei o resultado que o senhor me vendeu. E, assim, a questão da internet deixa até o próprio paciente muito próximo do seu médico, né? Isso é um facilitador. A gente falou aqui de tantas proibições, de tanta coisa que não pode, mas que estão sendo liberadas, mas também tem muitos facilitadores. E tudo realmente acaba sendo uma linha muito tênue, mas esse paciente que chega mais próximo do seu médico ali, no digital, né, que é uma tendência de todas as profissões, na verdade. O médico também em relação ao atendimento com ele, né, ali naquele universo digital, é uma relação médico-paciente, médico-internauta, internauta com internauta. Por quê? Muitos pacientes, meu médico está na rede social, tá ali, eu vou fazer pergunta. Também. O status, vou fazer perguntas, eu vou tentar me consultar aqui, sem precisar ir lá para o consultório dele. Vou fazer umas perguntas aqui no direct, ou no próprio, nas mensagens, né? E o médico, ele pode até ver lá, ele pode responder, ele pode consultar ou não, marca uma consulta oficial comigo e vai para lá. Não estou falando de consulta online, né? Não estou falando das consultas online, mas desse trato médico-paciente ali no universo digital, que é um universo até mais, onde é mais permitido, digamos assim, mas ele tem que ter cuidado para não estar consultando. Eu acho que ele tem que ser razoável e prudente aí, né?
vem aqui no meu consultório que a gente passa mais informações, porque quando ele passa um orçamento, ele se vincula àquele orçamento. Então, se ela diz, eu queria colocar só um botox aqui na minha testa, não sei o quê. Quando ele vai avaliá-la, ele vê que nem o botox ele poderia, mas ele já passou para o tratamento que ela pediu um determinado valor. Então, ele vai ter que honrar com a proposta que vinculou as partes, e numa situação dessa pode ser muito oneroso para o médico, e inclusive se ele não cumprir, ele pode ter complicações, né, na seara do direito consumidor. Então, eu acho que não seria prudente ele passar sem uma avaliação prévia, sem conhecer realmente quais são as condições daquele paciente para poder, né, informar sobre valores de procedimentos, né? Então, assim, um valor de consulta, talvez, que, né, o que a resolução permite, você pode dizer, vem aqui, o valor da minha consulta é X, atendemos por plano de saúde. Mas a gente está falando do valor, mas e uma consulta mesmo? Aquela perguntinha. Doutor, o meu menino, eu não vou falar nem nessa parte médica específica, desculpa. Nessa parte de procedimento, mas filha de pediatra. Doutora, meu menino está com 39,2 de febre, ou 37,2 de febre. A pergunta era essa. Está com 37,5 de febre. Eu dou que remédio? Eu dou... Ou então, meu menino está com dor de barriga, não se alimenta. Gente, é consulta. Primeiro, mesmo a consulta... Você falou, não estou falando da consulta online. Mesmo a consulta online, ela se desenvolve num ambiente seguro para isso. O WhatsApp não é canal para consulta médica, para receita médica, para procedimento, indicação. Não, esses são procedimentos de consulta. Claro que o seu paciente pode ter ido numa consulta presencial online, você tenha identificado que é uma virose, é uma sei lá o quê, está no acompanhamento fazendo um tratamento medicamentoso, e o paciente lhe atualiza do quadro pelo WhatsApp. Como eu disse, há caminhos sem volta. O paciente tem a facilidade de lhe passar uma mensagem no WhatsApp, ele vai passar. Mas é diferente de uma consulta pelo WhatsApp. Consulta pelo WhatsApp não existe. Gente, não existe. Ela é verdade. Não façam isso, e não façam isso com vocês, próprios profissionais de saúde. Vocês precisam do tempo, vocês precisam do acompanhamento. Por mais que essas tecnologias demonstrem e passem a eventual aparência de proximidade com o paciente, o olho no olho, o cuidado, a anamnese, são requisitos que o médico não pode abrir mão, se valer. Por quê? Porque essa relação médico-paciente vai se esvaindo. Observamos que a maioria dos procedimentos, a maioria das reclamações que viram demandas judiciais vem de uma relação médica desgastada. Se você tem um bom relacionamento com o seu paciente, o procedimento ao qual você o submeteu, o procedimento, o tratamento, pode até não ter tido 100% de êxito. O paciente pode, a princípio, até olhar e dizer, mas não era bem isso que eu queria. Mas um bom relacionamento médico-paciente é capaz de reverter isso e de resolver essa situação antes que isso se torne uma demanda judicial, antes que isso se torne uma demanda perante o conselho. Então, como você mesmo falou, que a resolução e a permissão e a proximidade do médico-paciente favorece a comunicação. Exatamente. Favorece isso, esse canal deve ser muito valorizado pelo profissional de saúde, pelo profissional médico, porque é a base da construção de uma boa relação com o seu paciente. E até é bom até a gente reforçar também aqui o inverso, né? Porque às vezes o médico, para ceder seu número particular,
para um paciente, não é todo médico que faz isso. Existe uma relação prévia aí de confiança, já conhece o paciente, acredito que ele não vai dar para o primeiro paciente, né? Que ele não acompanha, não sabe como é a vida. E às vezes o próprio paciente, ele se vale dessa confiança e enche o médico de 30 consultas online, consultas, né? Que não são consultas de pedidos, solicitações no mês. Então, fora isso, quando eu estava falando também da rede social, tem muitos médicos que até abrem caixinhas, né? Caixinhas lá de perguntas. Eu imagino a quantidade de perguntas que ele se sente obrigado a responder, porque as pessoas acham que aquilo dali vai deixar de lado uma consulta física ainda, uma consulta presencial, e não é bem por aí. Eu vou trazer para a medicina uma piada, uma conversa que a gente tem muitas vezes com os nossos constituintes, com as pessoas que nos procuram, que a gente abre caixinha também no WhatsApp, e a pessoa vem e faz: olha, doutora, num caso assim, assim, assado, a senhora acha que dá certo? A senhora acha que eu tenho direito? Não sei, eu preciso examinar a documentação, eu preciso olhar. Não, mas se a senhora pudesse me dar um conselho, eu conselho que o senhor marque uma consulta com um especialista. O conselho é grátis. A consulta realmente precisa ser marcada, agendada, procurar o profissional de sua escolha, que você tenha uma relação, que você tenha pesquisado a respeito dele para saber da competência. Não é o preço, não é a publicidade, não é a dancinha do TikTok que vai dizer que aquele médico é o melhor, e vou além, não é nem apenas a máquina, mas existe uma série de outras coisas que o profissional e o paciente têm que valorizar na hora da escolha do seu médico assistente. Novamente, é a sua saúde, é o seu corpo, é a sua vida, em alguns casos, que você está depositando na mão desse profissional. Então, a rede social não é o único lugar, não é a única referência que você precisa ter desse profissional. E até aproveitando a dancinha do TikTok, tem muitos profissionais que querem estar no digital e querem estar em todas as plataformas. E tudo é recomendado, né? Isso. Até pela questão da própria credibilidade médica. Há formas de usar de maneira séria qualquer rede social, qualquer uma delas. Mas essa questão de dancinha, vocês já se depararam com isso, assim? A questão da credibilidade, da seriedade de uma informação que está sendo passada. Qual é a linha tênue aí para o humor, para passar de uma forma mais leve, para que as pessoas, os pacientes, consigam entender? Existe uma orientação da parte jurídica nesse sentido? Eu entendo que você deve trabalhar sempre dentro do postulado da razoabilidade. Então, a gente viu recentemente uma notícia de que uma enfermeira colocou um recém-nascido no bolso e começou a fazer uma dancinha de TikTok. E esse vídeo caiu realmente na internet e essa enfermeira ela foi penalizada, foi demitida, exonerada lá da função dela e provavelmente deve responder a algum procedimento aí junto ao seu conselho. Então, assim, por mais que seja... De outro lado, a gente viu também aquele caso de um médico que passou uma receita médica completa, vamos lá, completa, com dose correta, remédio, CID indicado, tudo correto. E ao final desta receita, num movimento de empatia com o seu paciente, ele era um pediatra, ele recomendava ainda doses de sorvete e videogame. Esta ação, a princípio, muito condenada nas redes sociais e depois muito comentada pelos próprios colegas médicos, ela demonstra uma empatia pelo paciente. Eu vejo um profissional habilidoso, que não na verdade. Foi essa primeira leitura que foi feita, inclusive pela mãe, que achou que foi uma chacota, uma ironia, passar sorvete e videogame para uma criança que estava doente. E a gente, na verdade, e a leitura dos outros profissionais, dos colegas profissionais, viram o quê?
vira um profissional empático, tentando trazer a aderência do paciente ao tratamento prescrito. Então, assim, novamente, diálogo, razoabilidade, ética, enfim. E assim, eu acho que você também nesse mundo, que todo mundo vira meme, que todo mundo faz o tipo de leitura que quer, eu acho que é você evitar esse tipo de coisa, porque você passou um remédio, misturou uma prescrição médica com uma orientação dentro daquela prescrição. E aí, assim, por mais que ele tenha tido a melhores das intenções, você termina sendo julgado, né? Tem os julgadores, né, na internet, e termina que você vira alvo de um problema que você poderia ter se isentado disso. Então, você ganha uma exposição que nem sempre é positiva. Mas eu entendo, sim, que pode haver leveza, que pode haver humor na comunicação entre o médico e o paciente, que o humor e a leveza podem ser utilizadas como forma, sim, de encontrar o seu público através de uma campanha, de uma publicidade, mas eu acho que nem todo paciente está preparado para uma forma de humor, talvez, que exija um pensamento crítico maior, ou então que muitas vezes um assunto muito polêmico, é difícil a gente encontrar esse equilíbrio dentro de um assunto muito polêmico. Sempre vão existir pessoas que vão lidar com isso de forma mais leve e outras vão se sentir ofendidos. Então, na dúvida, eu acho melhor evitar. Exato, eu ia chegar aí, que na dúvida é melhor evitar, porque você termina atraindo uma publicidade que não é interessante para você. Você vai ter que passar dias, horas, meses lidando com problemas que o médico poderia ter evitado. Mas sim, leveza pode ser encaixada. Humor também. De repente, aquele dia daquela mãe não foi o melhor com aquela criança doente, né? Exatamente, não encarou daquela forma. A gente não tem, ninguém tem poder de saber exatamente a percepção que a outra pessoa vai adotar daquilo que você falou. Então, empatia, comunicação e no dia a dia presencial já é difícil, que você está controlando e falando para uma pessoa. Imagina então você publicando e falando para um universo que você não sabe exatamente quem vai encontrar aquela sua publicação. Você não sabe quem está do outro lado do telefone, do WhatsApp, do Instagram, vendo aquela publicação. Então, cautela. Ai, gente, a gente passaria horas aqui conversando, né? A gente tem muito assunto, até março de 2024 aí. Acredito que a gente vai se ver aqui outras vezes, né? O espaço fica aqui aberto, o convite para vocês. Foi um momento muito rico de troca, né? Acredito que quem está assistindo, tanto os médicos quanto suas equipes também, é um conteúdo muito rico, né? Muito instrutivo. Aqui a gente, diante de tantas discussões aqui, a gente não tem uma fórmula mágica, né? Não tem o bolo ideal, a receita do bolo ideal. Essa questão da publicidade médica, ela realmente é muito complexa, né? Então, cheia de aditivos, cheia de observações, cheia de cuidados, de cautela. E o importante, como vocês sempre falaram aí, é a prudência, a cautela, a razoabilidade, é o equilíbrio, né? Então fica aí a dica, né, para quem nos assistiu, rever esse conteúdo, isso, né? Então pode rever, compartilhar aí muito esse conteúdo. E eu quero agradecer a doutora Amanda, a doutora Mariana, por esse espaço aqui, essa troca aqui com a gente. Nós que agradecemos e estamos aqui à disposição para vir falar sobre os desdobramentos, né, desse tema que é tão rico e tão caro aí ao público médico. Isso, eu agradeço. Foi ótimo estar aqui com vocês e queremos voltar em breve. Assunto não vai faltar, né? Com certeza. Então, todo mundo, muito obrigada, né? Até o próximo podcast da Dr. Play. Encontro vocês no próximo episódio.